Uau! Eu sempre gosto de gravar vídeos, fazer lives falando sobre situações as quais a gente tem a oportunidade de vivenciar, de experimentar. E hoje eu tenho um tema que ele é bastante reflexivo. O homem, ele é o único animal capaz de reconhecer o seu erro e, portanto, não errar novamente. Se você olhar os animais, eles agem por instinto. Instinto não é inteligência. Instinto é algo instintivo, mas os animais, eles não sabem que erraram, agem apenas por instinto. Mas o que mais me chama a atenção é que se o homem ele erra e ele sabe que errou e ele pode corrigir o seu erro, por que a humanidade ela continua errando tanto? A gente fica analisando, tem determinadas situações que o homem hoje ele segue um parâmetro que foi introduzido na humanidade há mais de 1000 anos e ele acha que isso é certo. Um exemplo, eu tento compreender que, ao longo dos anos, o formato da religião, o formato da ciência, o formato do seu entendimento de buscar a Deus, ele tem que mudar porque nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo e a nossa mente ela não vai sendo sugestionável com tanta facilidade, mas o mais impressionante é que a gente avalia que o ser humano, a cada dia que passa, por mais tecnologia, por mais conhecimento, nós estamos na era onde existe o e-mail, onde existe o WhatsApp, onde existe o Instagram, onde existe o YouTube, TikTok. Nós nunca estivemos tão conectados como nós estamos agora. Mas por outro lado, essa conectividade para algumas pessoas fazem algumas pessoas simplesmente viverem manipuladas. E o mais importante da comunicação, o mais importante desse sistema todo interligado que chama-se internet, é a gente poder aprender, crescer, debater sobre os assuntos, sobre os temas e chegar a determinadas conclusões que a forma que nós agíamos há 10 anos atrás está errado. E se essa forma está errada, a gente tem que corrigir. As religiões, elas sempre ensinaram aos homens a buscar fora aquilo que nós só podemos encontrar dentro de nós. Por quê? Se a religião ensinar o homem a buscar fora aquilo que só encontramos dentro de nós, o homem precisa ir à igreja, o homem precisa ir a templos. Então, essa verdade, ela nunca foi colocada à tona. Algumas pessoas já descobriram isso e hoje, as religiões hoje estão perdendo muitos seguidores, porque religião significa religar. Religar. Então, se você precisa se religar a um Deus, é porque você não está ligado a nada. Então você está desconectado. E aí você não sabe que você tem sua própria capacidade de estar ligado a um ser supremo. E você precisa de um padre, você precisa de um pastor, você precisa de uma mãe de santo, você precisa de um guia espiritual. Então, esse processo todo de evolução, ele deveria trazer para o homem mudanças e transformações. Porque ao longo dos anos nós praticamos coisas terríveis. Se nós pegarmos a história da Igreja Católica é a maior latifundiária de terras do mundo. Latifúndio, para quem não sabe, é terra improdutiva. Ela é dona das maiores terras improdutivas do mundo. E por outro lado, a Igreja Católica prega a reforma agrária. A Igreja Católica é detentora de um banco no Vaticano que movimenta bilhões. E por outro lado, a Igreja Católica promove o socialismo. Tudo isso não passa de um discurso mentiroso e de um discurso totalmente equivocado que domina as massas. Se as massas estivessem verdadeiramente evoluindo com o tempo, nós teríamos hoje uma liberdade. Por que eu tenho que ir em uma igreja e dizimar para um pastor? Por que eu tenho que ir numa igreja e dizimar para um padre? Por que eu tenho que fazer essas coisas? O ser humano não está questionando e simplesmente o ser humano está sendo manipulado. Uma das maiores manipulações de todos os tempos agora é essa questão da vacinação. A gente, em 10 mil pessoas, a gente vê uma questionar: por que eu tenho que me vacinar? Se eu me vacinar, eu morro. Se eu não me vacinar, eu morro também. Mas por que eu tenho que receber essa picadinha? Antes era uma, agora é duas, depois foi 3, agora é 4 que tem um reforço. Significa que essa vacina e nada é a mesma coisa. Mas talvez não sejam nada e talvez seja tudo, porque de repente estão introduzindo dentro do seu corpo uma substância que vai provocar anomalias, que vai trazer várias mutações do mesmo vírus. Mas o ser humano não pensa nesse lado. O ser humano ele foi conduzido a não pensar
porque pensar dá trabalho. O ser humano ele foi conduzido, ele foi educado, ou seja, domesticado para você fazer aquilo que, teoricamente, quem tem mais inteligência, quem tem mais educação do que você, vai e faz. Então, supostamente, alguém que tem uma capacidade intelectual maior do que a sua, vai e pratica alguma coisa. Você acha que aquela pessoa é o detentor, que é o dono da razão. Muito pelo contrário. Às vezes, as pessoas que você pensa que tem inteligência, que tem capacidade, elas não passam de uma marionete do sistema. O sistema banca artistas de novela, de cinema, o sistema banca cantores. Para quê? Para que esses cantores sejam nada mais, nada menos do que um cavalo na mão deles, para que eles façam aquilo que eles desejam. E esses artistas, como eles têm o poder de mídia no Instagram, vários seguidores, o sistema usa essas pessoas para criar uma cultura, entre aspas, que seja correta, mas na verdade é uma cultura totalmente equivocada. Abominar a família, relacionamento de homem com homem, mulher com mulher, ou seja, o sistema utiliza os artistas que são muito bem pagos, mas não passam de escravos do sistema, para induzir a maior quantidade possível de pessoas a fazer aquilo que é errado e alimentar o sistema a cada dia e abominar a palavra do grande Criador do universo. E as pessoas não questionam tudo isso. As pessoas seguem, se você analisar no Brasil, as piores personalidades têm os maiores números de seguidores. Se você analisar, o cara é homossexual, vive com outro homem, beija homem, tem uma vida totalmente desregrada, é drogado, e depois que ele revela todas essas coisas, aí é que ele fica famoso. O Big Brother 22, se eu não me engano, vai começar agora. Você pode analisar quem é que vai estar lá no Big Brother. São figuras, caricaturas, que nada mais, nada menos vão fazer aquilo que o sistema quer que eles façam, vão vestir roupas que o sistema quer vender, vão usar o lá celular não usa, mas vai ter algumas provas que vai mostrar celular, que vai mostrar veículo. Para quê? Uma manipulação de massa. Big Brother nada é do que uma manipulação de massa. Enquanto você está sendo distraído de frente à TV, assistindo bobagens e absorvendo aquele comportamento, o sistema está agindo sobre sua vida, implantando tudo de mais perverso que existe e você aceitando aquilo como uma coisa natural. Alguns anos atrás, quando um pai descobria que um filho era homossexual, ele tinha um choque. A cultura era essa, homem ser homem e mulher ser mulher. Hoje em dia, de tão banal que se transformou isso, quando na verdade não é, os pais absorvem com a maior tranquilidade possível. Quando um filho fala, pai, vou trazer meu namorado aqui para te apresentar, uma filha fala, eu vou trazer minha namorada. Isso se transformou-se em algo normal. Por quê? A Rede Globo de televisão já vem implementando esse sistema há mais de 20 anos, com o primeiro beijo entre homens, com mulheres lésbicas, com casais que são hoje, na novela da Sete, tem uma mensagem subliminar. O jogador Neném, ele vive com duas ex-esposas e tem um caso com outra mulher. Isso é realmente ridículo, abominável, mas o diabo quer colocar isso na mente, quer colocar isso na vida das pessoas. Por quê? Você fazendo a vontade do diabo, você está negando ao grande Criador do universo. Então aprenda uma coisa, aprenda a pensar, a refletir e a ser livre. Mas sacada Marimporte, se você gostou desse vídeo, compartilha, por favor. Uau! Vamos lá, 1, 2, 3, está na hora. 1, 2, 3.